Então veja que quando você entra no governo, quando você chega em Cristo, quando você está em Jesus, no lugar que está todas as sortes de bênção, se cumpre isso aqui, a sua alegria vai aumentando, como um agricultor se alegra no tempo da colheita. Imagine o tamanho da alegria de um agricultor no tempo da colheita. Meu pai foi agricultor, eu sei o quanto isso é maravilhoso. Todos os planos, todos os projetos que se faz durante o ano inteiro, se vê a conclusão quando se colhe, que vende o legume, compra o que se precisa, paga as suas contas e fica ali para a família, para a alimentação da família. Então, a Bíblia, o Espírito de Deus usou essa analogia para nós entendermos a dimensão dessa alegria. Então, a alegria daquele povo foi aumentado, como no tempo da colheita, e quando se reparte o despojo. O que significa isso? Nos tempos antigos, tanto no tempo de Davi, no tempo de Gideão, essa passagem que vai falar de Gideão, os reis entravam em guerra com outros reis, e o rei que vencesse, o rei inimigo, tomava toda a sua riqueza, e eles pegavam essa riqueza e distribuía entre os soldados, entre os guerreiros e entre as suas famílias, e isso se chamava despojo. A maioria absoluta das pessoas de nossos dias, elas não percebem que elas se tornaram escravas do serviço, do trabalho, assim como o povo foi escravo lá no Egito. E hoje a escravidão moderna faz com que as pessoas não percebam que trabalham e não ganham o correspondente ao seu esforço. Isto porque existem entidades, potestades, principados operando no mundo. E essas potestades, que são forças espirituais, têm os seus correspondentes humanos. São indivíduos, são organizações, são empresas que já está operando há muito e muito tempo, oprimindo, pondo um peso desumano, pondo uma pressão desumana, semelhante ao que o faraó colocava sobre o seu povo. Então essa opressão que a Bíblia chama de jugo, que aqui nós vamos ver que quando você chega em Cristo, você está operando no poder soberano, poder da igreja, esse jugo é quebrado. Então, lá no passado, reis faziam isto, oprimiam o povo, obrigavam o povo a pagar tributos altos demais. E quando eles venciam o rei mau, o povo se alegravam, porque ficava livre desse jugo. Então, nos nossos dias, no mundo espiritual, esses opressores, essas entidades, essas potestades, que fazem com que as pessoas não prosperam, que elas quase que se matam para trabalhar e não percebem que estão debaixo dessa opressão. Isto porque a entidade está em atividade na vida daquela pessoa, naquele ambiente, naquela cidade. E quando essa entidade está em operação, a terra é estéril, e o propósito desse mesmo é oprimir, é sugar todas as forças, é criar valores paralelos. A Bíblia diz: por que vocês gastam o vosso tempo, o vosso esforço, o vosso dinheiro naquilo que não é vida? Então eu espero que você esteja entendendo. Então essa dificuldade
esse esforço por tão pouco que a maioria massa vive na pendenga, tem que produzir hoje para comer amanhã e assim continuamente, enquanto uma minoria desfruta, isso por causa das entidades. Então, quando uma pessoa entende e opera pelo poder de governo que a igreja tem, ela entra no reino, porque a Bíblia afirma que Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes. Quando ele entende que ele abre a sua boca com o coração, crê com a boca e se confessa, denunciando, o céu entra em operação, amarra essas entidades, paralisa essas entidades, e a vida da pessoa se solta, se deslancha. Só para você ter uma ideia e ter noção exata do que eu estou falando, que no mundo espiritual tem entidades que qualquer homem, qualquer organização ou organizações, seja para o bem, seja para o mal, que elas se tornam poderosas no mundo físico, só se tornará porque tem entidades, anjos poderosos, trabalhando no mundo espiritual. Lembra no caso do profeta Daniel? Ele orou, 21 dias depois, o anjo veio e disse: olha, eu não vim antes, porque eu fui impedido pelo principado do príncipe da Pérsia. Ou seja, o anjo estava enfrentando a entidade que fez o príncipe da Pérsia, a Pérsia que hoje é o atual Irã, naquela época o rei Dário que venceu o rei de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que hoje é atual Iraque. Então aqueles homens estavam operando debaixo do suporte de autoridades espirituais. Hoje é da mesma maneira. Então quando você, ainda que você seja um homem simples, você entende isto, e você entra em operação, libera a palavra com o poder de Deus, você fecha e está fechado, você abre e está aberto, você amarra essas entidades, a tua vida flui, a tua terra produz mais, a tua família se liberta de vício, você tem alegria. Por quê? Porque o despojo, aqueles bens, aquela riqueza que estava em operação para o mal, agora que o rei foi dominado, vem para você, vem para os teus, vem para o teu povo, vem para a igreja. Isto é o poder de igreja, é isto que está falando aqui. Veja só: tens multiplicado este povo a alegria e aumentaste diante de ti, como no templo, como no repartido dos despojos, porque tu quebraste o jugo que eu pesava sobre eles, a vara que ele feriu os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Um homem chamado Gideão, ele venceu as potestades, os príncipes, os governantes perversos da sua época, porque eles se alinharam entre si com um propósito bem definido de oprimir Israel. Então eles esperavam que os moradores de Israel plantassem as suas roças, tinha todo o trabalho, mas no tempo da colheita eles invadiam e eles colhiam tudo, e Israel não tinha força para enfrentar, até que um homem chamado Gideão foi visitado por um anjo, exatamente essa potestade. Você não está vendo o anjo, mas o anjo está ao lado de todo homem que crê, porque Deus acampa anjo poderoso ao lado dos que crê, exatamente porque o céu sabe que vai entrar em operação. Você não precisa estar em guerra, em luta física, em luta corporal. A nossa guerra não é contra o sangue, não é contra o homem, mas contra o principado. Está falando muito claro, Efésios 6:10, é contra a potestade, é contra os dominadores desse mundo. Você amarrou ele, a tua vida muda. Você paralisou ele, o seu ambiente muda, correspondente com a tua área de atuação e com o tamanho das entidades. Então, tem uma entidade, por exemplo, atuando em determinada cidade. Então, existem pessoas que são oprimidas. Existem várias entidades trabalhando em vários setores, mas estamos falando na questão financeira.
Mas a mesma coisa para vício, para alcoolismo, prostituição, sabe, acidentes, mortalidade de doenças, e por aí vai. Então, qual entidade que está operando na tua cidade? Aquela entidade operando naquela cidade faz com que pessoas boas não encontrem força para se libertar de um vício. Os mais fracos, pessoas até honestas, pessoas até que têm vontade de fazer o que é correto, mas devido à falta do dinheiro, ele nunca tem, a entidade obriga ele a se corromper, e aqueles que não se corrompem, vivem na dor da falta contínua, sofrendo, sabe, a opressão, porque a entidade está favorecendo os deles, está favorecendo aquelas organizações que oprimem, pessoas que oprimem, e não tem alguém naquela cidade que represente o reino do céu. Então ele opera até o dia em que alguém, por mais que seja uma pessoa simples, entenda o que eu estou falando, é uma simples oração, abre a boca e diz: está amarrado, principados, entidade, porque o poder que eu tenho é superior a todos os principados. Então essa cidade, esse local, a partir de agora, pertencerá ao reino dos céus, porque eu estou aqui, porque eu cheguei aqui, e eu sei quem eu sou. Uma simples oração faz com que o ambiente mude, aquela terra mude, aquela cidade mude, aquela terra passará a dar mais fruto, as pessoas encontram força para largar os vícios, os bons prosperam. Você vê quando Jesus mandou o seu discípulo ir de 2 em 2, na casa em que eles entravam, que encontravam enfermos, oprimidos, pobreza, eles mudavam o ambiente daquela casa, e quando eles retornaram, Jesus disse: eu via Satanás cair do céu. É a mesma coisa em nossos dias, ainda que a gente não veja com os olhos físicos, sendo que algumas pessoas veem, mas nem todo mundo vê. É disso que a Bíblia fala, de governo. Aquele poder que esteve a princípio no menino, passou para a igreja, que é a plenitude de si mesmo. O governo, aonde a igreja está, não é do inimigo, é de Deus. Aí, estou me esforçando para você entender. As pessoas acham normal a falta. O normal é o anjo lhe servir num deserto, como foi no caso de Jesus. As obras que eu faço, disse Jesus, vocês farão também. As obras que eu faço pelo Pai que está em mim. O mesmo Pai que opera em mim, opera em vocês também. O normal é onde nós vamos jogar nossa rede, os peixes ir para lá, como foi o caso de Pedro. Vai, Pedro, joga a tua rede lá direito. Maior pesca da sua vida. O normal é haver multiplicações de pães. O normal é transformar algo em vinho. O normal é o pouco do justo se multiplicar como o azeite da viúva de Eliseu, como da viúva de Elias. O normal é prosperar, porque do Senhor é os céus e a terra. E tudo que é do Senhor pertence a nós. A princípio a Jesus, que foi a imagem visível de Deus que é invisível. Jesus disse: Pai, eu sei que todas as coisas são tuas, são minhas. Pai, o Senhor me confiou o reino, eu confio o reino a vós. Isso é o normal. Mas as pessoas não prosperam por causa das entidades, até chegar um agente, um homem simples, uma mulher simples, mas dotado do poder, porque o reino está aqui, ó. Sabe que eu sou uma casa, um ser físico, mas não é o seu meu original. Meu ser original está aqui, ó. E é aqui que eu me encontro com Deus, eu sou a extensão de Deus. Então eu esqueço o meu natural e ajo com o ser divino que há em mim. O próprio Jesus disse: vós sois deuses, são todos filhos do Altíssimo, Salmo 82. Vocês podem livrar o oprimido,
debaixo da mão do opressor, era Salmo 22. Vocês podem salvar o órfão e a viúva, nós podemos mesmo, e podemos dessa maneira, não precisamos da força física, porque quando eu estou operando no meu ser divino, eu sou Deus, Deus e eu somos a mesma pessoa, assim como eu e Pai somos um, que vocês sejam um. Se depende de você ter recursos humanos, você ter, formação acadêmica. Quantas pessoas têm formação acadêmica e vivem na pendenga, vivem oprimido? Quantos milionários tiram suas próprias vidas, oprimidos, depressivos? Por quê? Porque a alegria e a opressão está aqui dentro, e depende do que eu tenho fora. Agora, se eu tenho a alegria do Senhor, se eu tenho a vida aqui dentro, e eu tenho habilidade para conquistar aqui fora, eu vou até intensificar mais a minha alegria.